Olá, meu amigo, minha amiga. É muito bom ter você aqui mais uma vez no meu canal. A você que está assistindo o canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu recebi um e-mail essa semana de uma pessoa sugerindo para que eu falasse a respeito de um assunto sobre dependência química. Eu vou ler o e-mail para vocês. O nome da pessoa é Nilza e ela tem 52 anos e mora aqui em São Paulo, capital. Prezado Flávio, eu me chamo Nilza, sou moradora de São Paulo, capital. Tenho um filho de 28 anos que é alcoólatra e já passou por 3 internações, mas ele não para de beber. Ele vive arrumando brigas, já tive que buscá-lo 2 vezes na delegacia de polícia. Uma vez tive que escondê-lo na casa da minha irmã porque queriam matá-lo aqui no bairro. Meu marido é aposentado por invalidez e somente eu trabalho e sustento a casa com pouco dinheiro que eu ganho. Não sei mais o que fazer, não sei como agir, já fiz de tudo. Consegui boas internações, já levei no psiquiatra, no psicólogo, no CAPS, mas nada adiantou. Através do seu site, vi que você já publicou livros sobre dependência química e aproveitei o seu canal para sugerir que você falasse desse tema. Desde já agradeço, Nilza. Você também pode fazer como a Nilza e mandar um e-mail para mim, nesse e-mail que vai aparecer na tela, ou através dos comentários, sugerindo temas para que eu fale aqui no canal. Você está no canal Modo de Ser e eu sou o psicólogo e professor Flávio Lopes Barbosa. Vem comigo. Antes de começar a falar sobre dependência química ou alcoolismo, uma coisa tem que ficar bem clara. A dependência química ou o alcoolismo é uma doença reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. Eu vou ler uma definição da Organização Mundial da Saúde para a gente poder ver o que ela fala a respeito dessa doença. Dependência química. Ela é definida pela 10ª edição da Classificação Internacional de Doenças, o CID-10, da Organização Mundial da Saúde, como um conjunto de fenômenos comportamentais, cognitivos e fisiológicos que se desenvolvem após o uso repetido de determinada substância. A dependência pode dizer respeito a uma substância psicoativa específica, como o fumo, o álcool, a cocaína ou qualquer outro tipo de droga. Então a dependência química, gente, ela é uma doença. Eu gosto muito desse termo, dependência química, porque eu não faço distinção de álcool com nenhum tipo de droga. Eu acho que toda droga, toda droga, ela faz parte da doença. Eu vou usar o termo alcoolismo porque a Nilza, ela me mandou o e-mail falando que o filho dela é um alcoólico. Então, o que é o alcoolismo? Alcoolismo é uma doença física, mental e emocional. Por que ela é uma doença física? Ela é uma doença física porque o alcoólico ele tem uma disfunção numa enzima que impede a comunicação para o sistema nervoso central dele, que é a hora de parar de beber. Né? Vou explicar melhor isso. Por exemplo, você vai numa festa. Normalmente tem pessoas que bebem muito pouco, bebem uma tacinha de champanhe, ou bebe um pouquinho de vinho, toma uma cerveja e já começa a passar mal. E tem aqueles que bebem bastante, bebem muito mesmo, bebe 2, 3, 4, 5, uma caixa de cerveja e bebe uísque e tudo mais que tiver lá e não passa mal. Aí as pessoas que estão de fora falam assim, nossa, aquele fulano que passou mal, ele não sabe beber. Já aquele lá, você viu? Ele bebeu bastante e não fica de fogo. É justamente esse que é o dependente químico, né? Esse que é o alcoólico. Porque ele não tem um freio, ele não tem aquele momento
aquela enzima que impede, né, ele de parar de beber, porque senão ele vai passar mal. Já aquele bebedor social que bebe um pouquinho e de repente passa mal, o mecanismo o funcionamento biológico dele está correto. Por isso que ela é uma doença física. Ela é uma doença mental. Por que ela é uma doença mental? Quando a pessoa está sob efeito do álcool, ela tem alguns comportamentos do doente mental, por exemplo, persecutoriedade, ela acha que está sendo perseguida, ela tem crises de ciúme, ela tem delírios, ela tem alucinações, ela começa a ver bicho subindo pelas paredes. Então, essas características é de um doente mental. E a dependência química, no caso o alcoolismo, é uma doença mental. E é uma doença emocional. O alcoólico, tudo que ele vai fazer na vida dele, ele precisa beber. Desde quando ele começa o uso. Então, por exemplo, se ele perde o emprego e ele fica chateado, ele vai lá e bebe, porque ele não quer sentir aquela chateação. Se ele arruma um relacionamento e ele fica apaixonado, feliz, ele tem que beber, porque ele está apaixonado e feliz. Se ele vai numa festa de aniversário de um parente e ele está contente, então ele tem que beber porque ele está contente. Se ele tem que criar coragem para pedir demissão do emprego, ou para tomar determinadas atitudes ou tomar uma decisão importante, então ele tem que beber para ele poder criar coragem e tomar aquela decisão importante. Então, para tudo que ele faz na vida, ele tem que beber. O que isso ocasiona no decorrer da vida dele? Ele fica com uma deficiência no amadurecimento emocional. Né? O alcoólico ele tem um déficit no desenvolvimento emocional dele, porque tudo que ele sentiu na vida durante o uso do álcool, ele encobriu com químico, no caso, o álcool. Então ele não sentiu aquelas coisas. Porque é tão importante, gente, a gente sentir as coisas, a gente sentir a tristeza, a decepção, a raiva, a saudade. Por que é importante? Para que nós possamos amadurecer a nossa personalidade, né? Para que a nossa personalidade ela fique madura, para que a gente elabore os nossos sentimentos, para que a gente sinta a dor, sinta a decepção e aprenda a crescer com isso. Já o dependente químico, no caso o alcoólico, ele para no tempo, ele não cresce, então ele fica com déficit no amadurecimento da personalidade dele, no caso emocional. Ela é uma doença crônica. Por que ela é uma doença crônica? Doença crônica é uma doença que não tem cura. Assim como o diabetes, a hipertensão, a dependência química, e no caso o alcoolismo, nós estamos falando do alcoolismo, ele não tem cura. A pessoa nasce com uma predisposição mórbida a desenvolver o alcoolismo e quando ela desenvolve o alcoolismo, a única coisa que ela pode fazer é estacionar a doença, mas ela não tem cura. E isso não entra na cabeça de um alcoólico, principalmente de um alcoólico. Por quê? Porque o álcool é uma droga lícita. O álcool vende em qualquer lugar. Nós festejamos o Natal, aniversário, final de ano com bebida. Né? Então o álcool ele é uma droga lícita. E quem tem a doença do alcoolismo não consegue entender que existe um bebedor social e existe o bebedor que é doente. E ele é um bebedor doente, ele não pode beber. Porque se ele beber, ele perde o controle sobre o uso e sobre a sua vida. Ela é uma doença primária. O que seria uma doença primária? Por exemplo, a pessoa bebia, ela morreu de acidente de carro. Né? Ou então se acidentou, teve um acidente feio com o carro e está internado no hospital. Qual foi o problema? Né? O que ocasionou isso? O que ocasionou foi o álcool, foi a bebida. Então ela é a primeira causa, ela é a causa primeira de todos os problemas. A pessoa ela tem um diabetes, ela desenvolveu um diabetes. Mas por que ela desenvolveu um diabetes? Descobriu que ela desenvolveu diabetes porque ela bebia muito. Então, qual é a doença primária? É o alcoolismo, não é o diabetes.
E assim acontece com a maioria das doenças. Então ela é uma doença primária e é uma doença de determinação fatal. Por quê? Qual é o final da doença? A prisão, a instituição, no caso a psiquiatria, ou a morte, né? Esse seria o fim trágico. Nós, especialistas em dependência química, nós dividimos a dependência química em três etapas de vida, três fases. A primeira fase a gente costuma chamar da fase do macaco, que é a fase onde a pessoa ainda controla o uso. O álcool ainda não causou danos na vida daquela pessoa. Então, ainda é aquela pessoa que ela controla o uso, que ela controla a bebida, ela consegue trabalhar, ela consegue fazer coisas. Ela bebe, quando ela vai numa festa de aniversário, ela consegue ficar feliz, ela pega a criança no colo, ela dança, ela alegra a festa inteira. Então as pessoas costumam chamar de a fase do macaco. Como a doença é progressiva, a segunda fase é a fase do leão. Assim como o nome diz, né, o leão é um bicho feroz. Então é a fase onde a pessoa começa a ficar agressiva. É a fase onde o alcoólico ele começa a arrumar briga, onde ele vai preso, a família tem que tirar ele da delegacia. É a fase onde ele chega em casa, ele quebra tudo, ele bate na esposa ou a esposa bate no marido, porque o alcoolismo serve tanto para homem quanto para mulher. Então é a fase da agressividade. Nessa fase, a pessoa já não tem mais controle sobre o uso. E a última fase é a fase do porco. Por quê? Porque a pessoa já não toma mais banho, ela já perdeu totalmente o controle sobre o uso e sobre a sua vida, e ela não consegue parar de jeito nenhum. E a autoestima dela está muito rebaixada, ela já perdeu a vontade de viver. Então existem essas três fases de progressão da doença. Como é tratado o alcoolismo ou a dependência química? A melhor forma de tratamento para o alcoolismo ou para a dependência química, né, que é a dependência de outras drogas, são os grupos de anônimos, alcoólicos anônimos ou narcóticos anônimos. Lá eles trabalham com base em alguns princípios. Em Alcoólicos Anônimos, eles trabalham no princípio de 24 horas de cada vez. Então a pessoa, quando ela entra, ela não precisa parar para sempre. Para sempre é muito tempo. Então ela para 24 horas de cada vez. Fica mais fácil. E em Narcóticos Anônimos, eles usam outra terminologia. É um dia de cada vez. É só por hoje que eles utilizam lá. Lá é trabalhada a aceitação, a admissão da doença, é trabalhada a empatia, a pessoa faz o inventário da vida dela. Por quê, gente? Porque a parte mais fácil do tratamento da dependência química e do alcoolismo é parar com o uso. Parar de beber e parar de usar é a parte mais fácil, mas se a pessoa não fizer uma reformulação da vida dela, se a pessoa não mudar o comportamento, não mudar as atitudes, não arrumar novas amizades, não criar novos hábitos, consequentemente ela vai voltar a usar. E é justamente isso que é trabalhado nesses grupos, no grupo de Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos. Lá, a pessoa vai mudar toda a postura dela com relação à doença. E como eu falei no início, a doença ela não tem cura, mas ela pode ser estacionada. E para a manutenção da doença é fundamental que a pessoa vá num grupo de anônimos. Existem alguns casos em que as pessoas não conseguem ir diretamente para um grupo de alcoólicos anônimos ou narcóticos anônimos, devido à síndrome de abstinência aguda. Então, nesses casos, é necessário que a pessoa fique internada numa clínica de recuperação. Existem clínicas que internam por um mês, tem outras clínicas que internam por 3 meses, 9 meses, enfim. Aí vai de clínica para clínica. Mas é importante que a pessoa ela fique internada numa clínica, uma clínica que tem uma equipe interdisciplinar ou multidisciplinar, onde tenha médico, psicólogo, terapeuta ocupacional, consultor em dependência química e, preferencialmente, onde já tem um grupo de alcoólicos anônimos ou narcóticos anônimos funcionando dentro daquela clínica. E também uma clínica que trabalha a doença da família, que eu vou falar mais para frente. Isso é muito importante, né? Você que está aí, que está passando pelo problema e gostaria de uma orientação, essa é a orientação que eu te passo.
Se você for se você for procurar uma clínica, procure uma clínica que tenha esse perfil que eu acabei de colocar para você. Uma clínica que trabalhe todos esses aspectos. E depois que a pessoa sai da clínica, ela tem que manter a doença estacionada. Aí, para essa pessoa, vai ser fundamental a frequência em grupo de alcoólicos anônimos e narcóticos anônimos. Somente dessa forma, ela vai conseguir uma recuperação. Gente, eu sou psicólogo e eu sou especializado em dependência química, mas não adianta um dependente químico que está no uso aparecer no meu consultório. Eu não vou poder fazer quase nada por ele. Assim, acontece com o médico também. Não adianta um dependente químico que está em uso ele ir num consultório de um psiquiatra, mesmo que esse psiquiatra ele seja um especializado em dependência química, porque ele vai fazer muito pouco pelo dependente químico. Como eu acabei de falar, por exemplo, se você der dinheiro para um dependente químico passar por uma consulta pelo psicólogo, o que você acha que ele vai fazer no meio do caminho? Ele vai usar. No caso do alcoólico, ele vai beber. Então não adianta nada. Tá? O tratamento, as primeiras atitudes que a família tem que tomar com relação ao alcoólico e ao dependente químico é fazer isso daí que eu acabei de falar. Procure um grupo de alcoólicos anônimos ou narcóticos anônimos. Eles têm comitês que são responsáveis por isso. Eles fazem abordagem para pessoas que estão bebendo, que estão usando. Procure um grupo, se não der, procure uma clínica especializada para poder resolver esse problema. Alcoolismo, gente, ou dependência química não é uma doença contagiosa. Você não pega quando você encosta, mas é uma doença contagiante. O que seria isso? O alcoolismo, eu vou falar do alcoolismo porque por conta da carta da Nilza. O alcoolismo ele acaba contagiando todas as pessoas que moram com ele e até algumas pessoas mais próximas a ele. Quais são os sintomas do alcoolismo? Mentira, manipulação, que são os principais sintomas. A família ela passa a agir igual o alcoólico, ela passa a mentir, a manipular e tomar certas atitudes que o alcoólico toma. Por exemplo, uma pessoa que passou a noite inteira bebendo na rua e ela chega de manhã e ela não vai trabalhar. O que a mulher faz? A mulher pega o telefone, liga para a empresa e mente. E fala, olha, o meu marido ele não passou mal essa noite, eu tive que levar ele no médico, ele não vai trabalhar hoje. É um adicto que sobe o morro para pegar droga. Aí a mãe desesperada e o pai, o que eles fazem? Eles vão até lá para pagar a dívida que o filho fez com o traficante. Um alcoólico que foi preso porque ele estava no bar e ele arrumou briga. O que a mulher faz? Ela vai lá na delegacia ou vai na própria viatura tirar o marido da viatura ou vai na delegacia para tentar soltar o marido. Eu vou falar uma coisa bem séria para vocês. Eu que conheço bem essa doença, né? Eu conheço o dependente químico, eu conheço o alcoólico, já lidei com diversos. Gente, para um alcoólico, qual é o maior prazer que ele sente na vida? É beber. O maior prazer que ele sente na vida é beber. Se tem alguém pagando as dívidas dele, se tem alguém resolvendo os conflitos que ele tem, que ele causa, se tem alguém resolvendo os problemas dele, quando ele é preso, uma pessoa vai lá retirar ele da cadeia, quando ele fica devendo, a pessoa vai lá pagar a dívida, para que ele vai parar de beber? É uma boa pergunta. Para que ele vai parar de beber? Se existem pessoas que facilitam o uso dele. Existe um grupo que se chama Amor Exigente, é um grupo que trata de familiares de dependentes químicos, pode ser tanto do álcool quanto de droga, tá? Quando eu falo do químico, eu falo do geral. Nesse grupo, eles ensinam a família como lidar com o dependente, como não facilitar a vida do seu dependente para que você não ajude a matá-lo, para que ele não morra por sua causa. Vocês acreditam nisso que eu vou falar? Existem pais que acabam matando o filho. Eu já atendi pais que deram carro, que deram moto, que deram dinheiro para o filho parar de beber. Teve pais que começaram a usar em casa
para o filho parar de usar. Olha que loucura, gente, que é essa doença. Então é uma doença muito séria. A família, ela fica comprometida. A família, ela precisa de um tratamento. Assim como o alcoólico, assim como o dependente químico, a família também, ela precisa se tratar. Se a família não se tratar, se só o alcoólico se tratar e a família continuar doente, a família vai acabar causando novamente o alcoolismo. Vai acabar despertando novamente a doença no alcoólico. E onde tem uma sala de alcoólicos anônimos, normalmente tem uma sala de Al-Anon, que é a sala que trata dos familiares. E no caso do Narcóticos Anônimos, existe a sala do Nar-Anon, que é a sala que trata os adictos. Então, é necessário que a família ela faça um tratamento também. Tá? Jamais dê dinheiro para um adicto, jamais dê dinheiro para um alcoólico, jamais facilite a vida dele, muito pelo contrário, a família ela tem que dificultar a vida de um adicto, a vida de um alcoólico. Olha, gente, olha o termo, amor exigente. Para você amar o seu familiar, você tem que exigir certas coisas dele. E você não pode facilitar a vida dele, senão você vai estar ajudando ele a se matar. E não é isso que você quer. Eu vou mostrar para vocês, como a Nilza comentou no e-mail, né? Eu vou deixar disponibilizado na descrição desse vídeo 2 links com o livro digital, os livros digitais que eu escrevi. Eu não posso disponibilizar o livro físico porque ele está na editora, mas eu posso disponibilizar o livro digital para quem tiver interesse, gratuitamente. O primeiro livro que eu escrevi é esse, é Dependência Química, a Doença da Negação. Nele, eu explico tudo relacionado à dependência química, todo esse tema que eu coloquei no vídeo, todos esses problemas, a questão da doença, da dependência emocional, a dependência física, enfim, e a codependência. Nesse livro aqui, e depois eu escrevi esse livro aqui, Dependência Química de A a Z. Nesse livro, basicamente, ele tem todas as informações que tem naquele livro que eu mostrei, só que aqui é mais especificado, é mais detalhado. Né? Aqui eu coloco alguns aspectos da psicologia relacionados à dependência química, por exemplo, a percepção do dependente químico, né? A espiritualidade do dependente químico. Então aqui eu vou especificando, item por item, a doença da dependência química e da codependência, que no caso é a família. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que ele tenha sido útil para vocês. Eu vou pedir para vocês encarecidamente que se inscreva no canal, curta esse vídeo, acione o sininho para receber as notificações, comente, compartilhe. Isso é importante para que eu possa trazer mais conteúdos. O meu nome é Flávio Lopes Barbosa, eu sou psicólogo e professor, e você assistiu mais um vídeo do canal Modo de Ser.